E a Comex se mostrou muito importante nesse ano, porque ao visitar as secretarias do MEC, autarquias, órgãos, fazer requerimentos de informação, fazer audiências, a gente pôde entender a fundo, nas áreas mais importantes, o que estava acontecendo. E com esse relatório a gente tem um documento concreto, que não é resultado de uma fala, de uma notícia, mas sim de um trabalho profundo de pesquisa, de conversas, de análise, mostrando quão pouco avançamos esse ano. E quantas coisas estão se contradizendo e como a gente está de fato à deriva quando a gente fala de educação. Então eu espero que com esse documento a gente possa não só ter cumprido o nosso papel de Câmara dos Deputados, de parlamentares, que é o de fiscalizar, que é o de acompanhar, mas que a gente possa também apontar um direcionamento. Então a gente traz sugestões, tanto para a Câmara dos Deputados, vamos entregar o relatório para o presidente da Comissão de Educação, Pedro Cunha Lima, para o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, para o próprio ministro da Educação, com sugestões. O que deve ser feito no próximo ano com urgência para que a gente reverta todo o dano que aconteceu nesse ano. Mas tem uma segunda coisa também, que é conscientizar a população. A gente está falando de um trabalho muito sério, muito profundo, muito técnico, que mostra o quanto deveríamos estar preocupados e mobilizados pela nossa educação. O relatório ele deixa evidente que houve muita discricionariedade, ou seja, decisões baseadas em preconceito, enfim, posicionamentos pessoais que não tem nada a ver com a educação. Então esse é um fator muito preocupante e isso não cabe na gestão pública, isso não cabe dentro de um ministério. Mas também a gente consegue mostrar que não se avançou quando a gente vê áreas tão importantes como a alfabetização, como a execução orçamentária que chega muito próxima de zero, quando a gente vê que várias metas não foram alcançadas, quando a gente vê que continuamos sem um planejamento, a gente demonstra e deixa evidente que a gente não está avançando e que a gente está retrocedendo. Então, acho que a principal conclusão do relatório é que, em termos de execução, em termos práticos, muito pouco ou quase nada foi feito esse ano. De início, havia um grande preconceito com a comissão externa, tanto na Câmara quanto no MEC, porque se entendia que a gente, enfim, queria, usando as palavras da moda desse ano, queria fazer balbúrdia, queria causar, e acho que o nosso papel foi mostrar que não, que a gente não estava ali por razões ideológicas, a gente queria fazer um trabalho técnico, a gente queria de fato entender e acompanhar. E na minha visão, com cada visita, com cada trabalho sério, cada audiência, a gente foi quebrando essa resistência. E hoje eu tenho muito orgulho de dizer que a comissão foi muito bem recebida por todos os secretários, com muito respeito, conversas muito profundas, falando do que importa e não da opinião pessoal, do preconceito, etc. Então, enfim, a comissão se aproximou muito do secretariado do MEC, dos servidores, porque são as pessoas que entendem, que estão tocando no dia a dia, e a gente pôde mostrar que a nossa preocupação era a educação. Não era antagonizar um ou outro, mas sim fazer com que a educação avançasse. Na minha visão, a Comex ela deixa um legado muito positivo aqui na Câmara, por algumas razões. Primeiro, ela relembra aos deputados e ao Congresso como um todo que é nosso papel fiscalizar, acompanhar cada ministro, cada ministério. Não é uma questão de escolha de luxo, a Constituição fala que a gente está aqui não só para legislar, mas para representar e para fiscalizar. E eu acho que a gente encontrou um modelo muito inovador, que funciona na prática de acompanhamento de um ministério tão relevante como o da educação e que outras áreas também possam, enfim, pegar esse exemplo. Tem uma segunda coisa, que foi a aproximação dos poderes. Então, ao invés de, enfim, se basear apenas em notícias e em coisas que vêm de longe, os deputados foram até o MEC semanalmente para conversar com o time, para entender o que estava acontecendo, para levar questionamentos. Então, eu acho que esse tipo de relação ensinou pra gente que, enfim, a conversa é a melhor maneira. Eu acho que a gente pode aprender muito e até refletir sobre os projetos que a gente apresenta aqui, porque conhecendo como funciona o INEP, como funciona cada secretaria, a gente tem mais consciência do impacto que os projetos vão ter. E tem um terceiro ponto, que a Comex ela tem um funcionamento muito suprapartidário. É a maior comissão externa que a Câmara já teve em número de deputados. A gente está falando de pessoas dos mais diversos partidos que sentavam para debater temas técnicos. A gente podia discordar, mas a gente discordava com dados, a gente não discordava com base, enfim, em manchetes de WhatsApp. Então eu acho que são alguns legados importantes, espero que esse trabalho continue e que inspire, enfim, pessoas de outras áreas a também acompanhar seus respectivos ministérios.